Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um SDA Cast. Hoje, novamente, eu e o Serginho aqui. Serginho, e aí, pessoal? Tudo bem? Ó, Estou de volta? Hoje vamos conversar com um cara muito grande, um negócio, projeto incrível. Sim. Não é? E eu acho que muita gente aí já usou, se não todo mundo que tá vendo esse podcast. Opa, eu acho que muita gente conhece. Sim. Vamos falar com o Israel, que hoje é o fundador, o CEO, certo? CEO também. Da Melius. E aí, Boa. meu caro, seja muito Obrigado pelo bem-vindo. convite. E aí? Muito Bem-vindo. bom. O prazerzão tá aí. Eu espero que poucas pessoas que estejam assistindo conheçam o Melius, né? Porque aí, poxa, Quem significa vira- que a gente ainda tem muito mais pra crescer, né? Tá Boa, certo. vira tá cliente. certo. Bom ponto de vista, meu amigo. lógico. Muito bom. Muito legal. Ó, hoje vamos falar aqui um pouco mais sobre a Melius, sobre onde chegou, a proporção que tomou. Podemos falar de IPO também, vários temas legais aqui. Inclusive, hoje é corredor, sabia? Da Porsche Cup. Sim, eu Pô, sigo ele acelera demais. nas corridas aí, Comecei direto. comecei pô. esse ano num sonho Que legal, antigo que aí legal. que, poxa, esse ano deu pra realizar e tá sendo muito era legal. um sonho? Ah, tinha muita vontade. Que legal. Sempre gostei muito de automobilismo, aí comecei com kart amador, assim, participava de vários campeonatos, até muito bem organizados, mas ainda amador. Cheguei a correr. Você já tinha as manhas, já. Gostava. De kart, né? Carro foi a primeira vez. Então, carro foi a primeira vez que eu fui pra pista, de fato, com carro. Foi na Porsche Cup. E, obviamente, que o kart te dá muita noção, né? Te ajuda bastante. Já treinava, tinha muitos anos. Mas é um aprendizado, assim. Tá sendo legal pra Caraca, caramba. tem que ter coragem. Demais. Tem que ter coragem pra acelerar na pista lá, né? A galera que vê Interlagos. na televisão não entende, né, bicho? Porque na televisão parece que tá tudo tão devagar, né? É verdade. Aí quem tá De assistindo longe, no assim. autódromo já tem uma impressão um pouco mais... Pô, esse negócio... O negócio é meio perigoso. Né? E aí, quem tá dentro do carro, eu vou te falar, cara. Não sei se vocês já fizeram uma volta rápida da Porsche lá no Não, dia não- de evento. não Eu fiz. recomendo. Legal. É. Porque ninguém tem ideia do que se passa ali, de quanto que, pô, a força G te joga pra um lado, pro outro, você tá amarrado no cinto. É uma sensação diferente que eu recomendo Caramba. aí pra vocês Literalmente skin in the game ali. Dentro do carro já Skin in the é... race. conhecerem. Mas é muito A seguro, emoção cara. é maior assim. ainda. É, mas é muito seguro, mas dá medo, né? Se não tiver medo, tá errado, né? Tem que ter algum tipo de medo ali. Caraca. Que legal. Uma vez eu vi uns vídeos internos ali da Porsche Cup, do lado de dentro, assim, a câmera, acho que o Jorge eles mostrou assim, cara, é absurdo, meu. Eu posso alguns Adrenalina. Depois eu quero ver os seus aí. Vamos lá. O seguinte, Israel, que fundou a startup, né? Era uma startup, você ainda considera uma startup, cara? Considero. Eu acho que o startup é um negócio que você quer usar muita tecnologia ali, pra você não precisar de muita gente para escalar, né? E ter muitos usuários, né? Ser Mas muito para mim isso é escalável, uma né? startup. Então, para mim, o Google é uma startup até hoje. Para mim, acho que não tem... Qual que é o muito disso. tamanho hoje da Melius de funcionários, por exemplo? Falando da empresa Melius especificamente, a gente tem cerca de 350 hoje. Mas como grupo, né? Contabilizando ali as empresas que a gente adquiriu e tudo mais, deve estar ali por volta de 800. Ó, legal. Caramba. Bastante Bem gente. mais. Quais são as empresas, por exemplo? A gente adquiriu uma empresa na Polônia chamada Picodi. A gente tem uma sede Polônia, lá. cara. A gente tem uma Podemos sede perguntar lá o porquê, né? Por quê? Cara, porque a gente a gente queria internacionalizar. E a gente chegou à conclusão que para a gente internacionalizar sem know-how, ou seja, daqui do Brasil a gente começar a bater cabeça em um monte de país para tentar fazer dar certo, ia custar muito. Assim, tempo, dinheiro, teste, aprendizado. E a gente não queria ir por esse caminho. E a gente começou a estudar players internacionais que já operavam em mais de um país. E a gente fez um mapeamento de vários. Começamos a fazer isso em 2017. O mapeamento, os estudos, as conversas. E aí, um dos players que a gente gostou, inclusive o que a gente mais gostou, foi justamente o que a gente conseguiu comprar, mas a aquisição só veio em fevereiro de 2021. Então foram Namoro grande. O sonho começou ali em 17 e só foi se 2021 concretizar. tava entre a pandemia ainda, hein? A gente já tinha feito o IPO em novembro de 20. O E aí- IPO foi em novembro de 2020. 2020, Então, a pandemia começou em março de 20, a IPO a gente fez em novembro de 20, a gente comprou E essa foi uma empresa. janela, era uma janela boa ali de TI e tal, né? Se mostrou uma janela boa depois de alguns meses, né? Então, no início, muita incerteza, ninguém sabia para onde que ia. No o meio negócio da pandemia, né? Caraca. Incerteza demais. E aí teve uma oportunidade, principalmente para empresas De que tech. de alguma forma eram positivamente impactadas pelo lockdown, né? Então, isso entendi. facilitou bem. A gente sempre posicionado no e-commerce, né?
E, então, pra gente, a gente acabou dando uma acelerada boa e isso ajudou com o IPO ali. Era uma missão de vocês? Um IPO? Boa pergunta. Você pensou desde... Cara, a nossa missão, assim, que é a mesma até hoje, é continuar melhor a cada dia, assim, cara. Então, a gente sempre acreditou que era possível construir um negócio muito grande, com um time muito bacana. E eu, particularmente, nunca tive uma linha de chegada, assim, e tampouco o Melios. Então, nunca esse evento IPO... Assim, se acontecer, maravilhoso. Vai significar que a gente vai estar no caminho certo. Mas nunca foi um fim ali, sabe? Sim, entendi. E a gente considera, inclusive, como um meio. Acho que foi graças ao IPO que a gente capitalizou bastante a companhia e conseguiu fazer algumas aquisições, dentre elas o Picodi, né? A empresa gringa. Mas é um marco bem legal, né? Deve dar cara, um frio muito na legal. barriga ali. Qual que é o maior frio da barriga? É a Porsche Cup ou o IPO? A gente já conversou em outros carnavais aí, eu já contei dos momentos ruins, né? Que eu já passei, mas falando de um momento muito bom, cara, o IPO foi um negócio de outro mundo, assim, pra gente, assim. O processo do IPO, você conhecer uma série de pessoas ali muito inteligentes em bancos de investimento, depois nos fundos, que deve ser muito possivelmente... aprendizado, hein? Cara, foi um aprendizado, assim... Jogo eu de me gente orgulho, grande cara, de ter mesmo. passado. Eu tenho muita alegria de ter passado por esse processo, sabe? Aprendi muito. Continuo aprendendo até hoje. E para mim foi a sensação de subir ali na B3, né? E dar o start ali tocar o sino. É muito simbólico isso, Cara, né, é muito legal, cara. E ainda Quando mais... você abre o capital lá na B3. Eu já empreendi no mercado financeiro também, né? Então, eu comecei ali mais ou menos no mercado financeiro. Então, para mim, tá vivendo esse outro lado. Antes eu fazia os meus clientes comprarem ações de companhias e, enfim... tinha uma gestora de investimentos e agora eu estava com a minha própria companhia ali oferecendo para outros investidores, né? Então foi uma experiência muito legal e foi, eu costumo falar isso, né? Eu estava na hora do meu discurso lá na B3, né? Cara, parece que eu saí do meu corpo, assim, eu tava vendo eu falar de longe. Que isso? Eu Sobrenatural. Eu tava meio que assim, em êxtase, sabe? Entendi. Que legal. E aí eu vi tudo em câmera lenta, assim, o negócio acontecendo, meio que sem acreditar que tava se passando. Legal, eu acho que eu só voltei ao normal, cara. Pô, no final do dia, em casa, quando a gente começou a fazer uma festa lá pros sócios, e aí, pô, acho que eu tomei umas 2, 3 biritas lá e o corpo resetou e voltei a ser eu mesmo. Que isso, a ficha começou a cair ali depois, legal, cara. Que doideira. Mas na hora foi a sensação diferente, mas muito gostosa. Que legal. Ó, hoje a Amélios tá chegando em quase 30 milhões de contas abertas, certo? Mas é gente pra caramba, né? muita gente. Isso daí chegando em quase muita 30 gente. no Brasil, né? Já temos 2 milhões fora em um ano. Ó, muito bom. E é legal, porque a gente conseguiu... Em 1 ano e meio, nós conseguimos fazer 2 milhões de contas abertas no exterior, né? Em 44 países somados. Caraca. Sendo que Na Europa, com a Polônia, com a... nesses 44 países, né, somados ali. Então, a gente... Graças a essa aquisição dessa empresa que a gente fez, e a gente começou a abrir as contas depois da aquisição. E a gente... Até perdi o fio da meada aqui. Onde que eu tava? Não, quando você começou a abrir conta até no exterior, Boa. né? Não, eu lembrei. Um ano e meio a gente demorou para abrir 2 milhões de contas, né, no exterior, né, em 44 países. Aqui no Melios a gente demorou 5 anos, cara, para fazer, fazer isso. Estágio, né? Então, muito aprendizado que você aprende, os processos. E aí, pô, você pega todos esses erros que você cometeu no passado e aplica depois num negócio mais capitalizado, com gente boa, que sabe o que faz, o negócio escala muito mais E rápido. tem a ver com alguma questão de lá fora, eles... tá em outro movimento de crescimento, assim? Porque te vê a Hotmart, por exemplo, cresceu pra caramba aqui dentro e depois foi internacionalizar e agora tá crescendo muito lá, Colômbia, México, porque parece que em alguns pontos, quando a gente fala de internet, quando a gente fala de mercado de tecnologia, os caras, Europa principalmente, mas às vezes na América do Sul também tá uns 3, 4, 5 anos para trás. Isso é mais ou menos no mercado da Melios também ou não? Como a gente está em muitos países, né, cara, são 44, a estratégia que a gente adotou depois da aquisição dessa empresa foi ter o negócio funcionando em todos eles. Então, poxa, o que é o negócio funcionando? O aplicativo, o site ali com a retenção boa dos usuários, o CRM, né, para a gente comunicar, mandar push, mandar e-mail para os usuários em todos esses países.
A gente tem uma extensão E de não é só navegador. inglês, não. São italiano, várias cara, línguas também. Russo, né? Só isso aí já é um árabe. grande problema, eu imagino. Um desafio, vamos colocar assim. Isso Tem que ter um time Isso pra a cada- empresa já tinha e já fazia muito bem. Então, isso a gente não precisou aprender. A parte boa do M&A que é isso, você corta caminho, né, de fato. Então, o time lá de 90 pessoas já atua em diversas línguas. Então, eles já têm as operações, já Legal. montaram tudo, tem os times específicos para cuidar de cada uma dessas regiões. Eles separam meio que por regiões. Então, vai ter os países que falam português, e aí vão ter os países que falam espanhol, que vai ser coordenado pelo mesmo timezinho ali, o mesmo squad. E aí vai ter, poxa, os que falam russo, né, que são vários. E outros em inglês. Caramba, animal. Hoje, no Brasil, vocês representam de indicações de vendas, certo? Esse é o GMV que a gente. As vendas GMV? que a gente gera para os nossos parceiros, né? Ou seja, quanto que os nossos usuários médios compraram para ganhar cashback, né? Durante o ano passado. Aí, 5 bilhões 5 bilhões de reais aqui no de Brasil. reais Muita no coisa. ano. É legal. Gerou muita venda. Sim, sim, sim. A gente conseguiu construir uma base de e-consumidores, né? Pessoas que já compram online ali ou que a gente apresentou o e-commerce para elas bem forte. Então a gente consegue mover o ponteiro muito rápido quando a gente quer gerar venda para um parceiro, né? Se a gente quiser gerar venda para Amazon, para Magalu, para Samsung, para Nike, todas essas marcas são parceiras, né? E a gente consegue fazer comunicações ali muito assertivas com a base e realmente mover o ponteiro na hora que eles mais precisam ali de uma campanha de venda e tudo mais. E eu acho que essa relação que vocês construíram com os consumidores está na essência da Melius, né? Eu conheci a Melius, né, algumas vezes, vamos dizer assim, antes de usar pela primeira vez, foi através de indicação de amigos. Então, assim, nunca foi um ads da Melius me impactando, nunca foi nada. Primeiro, a minha irmã era super fã, como ela fez economia e depois morou um tempo comigo, ela era super, sei lá, como falar, cuidadosa com essas questões. Cara, se você pode economizar 1%, você tem como economizar 1%. É uma cultura no brasileiro. assim, Não faz sentido você não comprar com a Melius. Ela falava desse sentido, assim. Depois, outras pessoas me falaram também. Então, assim, como que foi isso no processo de vocês? Faz parte da estratégia? Foi intencional ou aconteceu repercutir na cultura de vocês? Não, eu acho que... eu lembro que a gente falou muito sobre esse negócio de ser focado mais no orgânico e menos no pago na nossa primeira vez que a gente gravou, né? Foi 2000 bolinha, né, cara? Acho que foi 16, 17. 16. Eu fui lá na Melius gravar em Belo Horizonte, na Sim, época, sim. no escritório dele. Eu acho que foi Tem no meu 16. canal do YouTube, depois quem quiser ver. A gente tá legal. bem diferente, inclusive. Né? Comparem tá. aí, pessoal. Pesquisem e comparem. Cara, mas você tem 7 anos? Cara, tem bastante tempo. Que né? isso? Depois pede pra produção aí Que checar isso? exatamente quando foi. Mas tem alguns anos. Mais de 5, com certeza. Sim. Mais de 5, com certeza. Sim. Então a gente sempre tentou trazer usuários a baixo custo, assim, né? A gente Entendi. tentar conquistar os melhores canais de aquisição ali. E o motivo não é porque a gente é bom, não, é porque a gente não tinha dinheiro. Então, Era a estratégia que não tinha. tinha dinheiro, tinha que crescer. Pouco dinheiro que a gente já tinha tentado fazer algumas campanhas e não tinha funcionado, principalmente porque o nosso produto também não era bom na época, ali 2011, 12. E aí a gente conseguiu fazer duas coisas, cara. A gente conseguiu montar um produto bom, com uma boa retenção de usuários. Tem muita gente, muito empresário, né, que acha que o segredo do crescimento está em trazer as pessoas, né, mas está em reter. Reter os usuários. Para você crescer, matematicamente falando, você precisa de uma boa retenção. Boa. Porque aí você vai acumulando essas pessoas, esses usuários ao longo do tempo e aí que gera valor, gera 5 bi de venda, né? Então, eu acho que para nós, assim, trazer usuários a baixo custo foi uma necessidade, mas que a gente conseguiu fazer muito bem quando a gente juntou justamente o produto melhor, com boa retenção, com encontrar ali bons canais de aquisição no início lá atrás, principalmente SEO. Então, foi o que fez o Melius realmente dar Ranqueava alguns para passos. vários Nossa, termos, pra né? tudo. Termos de desconto das Isso. lojas, cupons de desconto, ofertas, promoções. A gente conseguiu
bons rankings ali na época que foram muito importantes pra gente lá atrás. E quem que fazia SEO? Você fazia também no começo, Era né? eu. Você... Era eu mesmo. Abriu o computadorzão ali. Cara, até hoje você gosta de H1, brincar, H2. Gosto, cara. Até hoje você A gosta nossa de brincar, história no né? início é bem parecida, assim. Eu aprendi, pô, com 13, 14 anos lá, aprendi a programar ali algumas linguagens básicas de programação, né? E comecei a construir site para mim, para terceiros e tudo mais. Academia, né? Seus pais, foi assim? Fizemos também, fizemos. Então, eu comecei muito parecido contigo, cara. E aí, pelo fato de eu ter começado com 13, 14 anos, meio que gostando tanto de programação quanto de design, né? Hoje eu gosto desses negócios, assim, até hoje, assim. Gosto de estar ligado com o time de produto, gosto de dar pitaco ali, de dar minha contribuição. Legal, me divirto. A escola do orgânico dele, né? Foi ranqueamento, promoção, cupons, né? Foi. Que é muito alto esse tipo de pergunta. Eu lembro que tinha amigos que tinham sites de passagens aéreas mais baratas, descontos. Nossa, bombava, assim, porque a galera procura muito sobre isso. E esse é um site que tem muita retenção, apesar de não ter uma estrutura de cadastro forte, né? Que é pra você pegar os dados dos visitantes nem nada. Mas a proposta de valor é tão impactante, né? Porque você vai conseguir uma passagem por O melhor preço possível. alguns R$1.000, né, de diferença, sim. que o usuário ele acaba voltando Sim. direto, mesmo que não tenha um aplicativo baixado ou precise buscar no Google. A pessoa fideliza na marca ali, isso é legal. Boa. Então, hoje, beleza, a gente tá falando que a Melius tem esse tamanho gigantesco. Ok, de transação, de empresa e tal. Mas como que veio essa ideia de você começar a Melius e começar a trazer a galera para agregar você, assim? Acho que, mesmo que a gente já tenha talvez falado sobre isso, acho que é legal falar desse começo, né? Esse começo com 14 anos de idade, ainda não foi a Melius, né, a ideia, né? Não foi. Mas eu falo que o Melius começou quando eu nasci, né, cara? Assim, Boa. de fato, assim, eu acho que tudo que eu fiz ao longo da minha vida, que me foi ensinado, as pessoas que eu andei, criação com meus pais, tudo isso meio que foi se somando e o Melius apareceu no meio do caminho ali. Te trouxe até aqui. Quando eu tinha meus 22, né? Parte desse caminho foi justamente aprender a programar lá atrás, né? De gostar do digital, de entender um pouco ali do que está se passando no digital. Então, isso ajudou bastante. Mas a ideia em si veio muito de uma insatisfação minha e do meu cofundador, do cofundador do Melius, que é o Ofli, com programas de fidelidade. Então, esses programas que você junta pontos ou milhas para trocar por alguma coisa depois, e a verdade é que você dificilmente consegue trocar por alguma coisa depois. Né? Esquece depois, ou não vale a pena. Expira, já era. Então, para nós era uma frustração muito grande esses programas. A gente falou, cara, a gente precisa criar alguma coisa melhor. Foi daí que veio a ideia do Melius de criar dinheiro, né? O cashback. O dinheiro pra gente era melhor do que pontos. Verdade, né? Então, verdade. foi esse o nosso primeiro É melhor mesmo. Sim. O ponto também ele é muito subjetivo e depois ele muda, né? É difícil de O entender. valor do ponto. Exatamente. Você tem um ponto lá numa companhia aérea, do nada ele muda, né? Muda, as você joga pra lá. passagens ali. Então a sensação Você que tem você que ficar de tem olho de pra que valer não a pena. vale mais esses pontos. Antes para viajar era tanto. O Agora pessoal não. fala que os programas de fidelidade eles possuem o controle do Banco Central e da Casa da Moeda. Eles vão conseguir emitir a quantidade de pontos que eles querem e ainda vão falar quanto custam as coisas, entendeu? Exato. Boa, é verdade. Aí fica um negócio. Fica um negócio difícil ali de prever e de saber se está ganhando de verdade. No limite dá, né? Tem muita gente que ensina isso, mas é complexo. A gente quis tirar essa complexidade. Sim, verdade. Boa. Acho que é legal isso aí. Você foi construindo a Melius. Qual que foi essa etapas? Eu sei que você tem alguns sócios, inclusive você tem projetos de sócios, né? Eu vi uma vez no story, você postando a gravata e tal, quando o cara vira sócio. Isso foi, quão importante isso foi para você, impactante, para você crescer e chegar onde chegou a Melius também? Porque eu acho que você trouxe pessoas que agregaram também na sua empresa, né? Como dono, né? Olha, eu conheço empreendedores muito bem-sucedidos das duas vertentes, assim. A primeira vertente é a vertente de que, poxa, da sociedade, trazer sócios e etc. é importante, quase que essencial para crescer. E eu conheço empreendedores muito bem-sucedidos que acham que, salário, pronto, acabou, não tem sociedade, não tem nada. Tu conheço dos dois e não acho que tem resposta certa também. Eu acho que o fato da gente ter essa política e gostar de fazer essa política está muito relacionado à nossa cultura, e a nossa cultura nada mais, nada menos é o que eu e o Ofli somos, porque é nós que começamos a empresa.
Então, eu e o Ofli, a gente nunca teve problema em dividir o pão, cara. Assim, para mim era óbvio e fazia muito sentido que as pessoas elas fossem reconhecidas ao longo do processo e começassem a fazer parte daquele negócio não somente como um funcionário, mas com a visão e com o bolso de dono também, né? Então, esse negócio da sociedade, para mim, ele é crucial. Definitivamente, eu acredito que ajudou muito o Melios a chegar até aqui, mas, de novo, tem gente que consegue fazer coisa, inclusive, múltiplas vezes maior do que o Melios sem fazer isso, né? Então, não tem muito... Qual foi uma das maiores aprendizados que você tem em relação a isso hoje? A primeira que você vai errar na escolha de alguns sócios. Então, faz parte do jogo. Você faz de tudo para tentar acertar e trazer uma pessoa que vai ficar com você no longo prazo, independente dos desafios que vão surgir. Mas você vai errar. Vai ter pessoa que, poxa, na hora que a coisa apertar, ela vai ser talvez a primeira a pular do barco. E aí é muito fácil ser sócio no momento que tudo tá indo bem, né? Então a gente já errou e faz parte. Eu acho que não vai acontecer de novo. Mas a gente, cada uma dessas experiências gerou aprendizado pra gente, né? Legal, boa. Eu acho que esse já é um aprendizado legal, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que o empreendedor tem, o empresário tem, é de descentralizar. Então, quando você começa a trazer gente assim, você tem que ser descentralizador também, certo? Se em algum momento você já foi centralizador e aprendeu essa lição, sempre desde o começo você queria trazer todo mundo para ajudar. Não, eu nunca tive o perfil centralizador, mas quando a empresa está começando nos dias iniciais ali, são poucos funcionários, 5 funcionários, 6, aí O pula pra zero, 10. né? Exatamente. Então, de alguma não forma, é por opção, né? o fundador ele participa de tudo. Ele Sim. faz tudo, Ele participa de tudo. Acumula 10 funções ali. Tá ali quase que em todas as decisões. Então, de uma certa forma, tá centralizando também as coisas, né? Mas eu entendi muito bem a sua pergunta, assim. À medida que a gente foi crescendo mais e escalando mais e trazendo mais gente boa, eu não tive problema em dar pista para aquelas pessoas que me mostravam que eram muito capazes. Então, eu realmente nunca tive esse problema. Começaram a aparecer algumas pessoas lá na empresa que, a gente identificava que era muito boas. Uma delas, o Lucas, que você conheceu lá quando a gente gravou o podcast com a gente. O Lucas entrou em 2014 ali. O Lucas é, cara, um gênio, assim, uma das melhores pessoas para lidar com pessoas. Inclusive, poxa, tem o dedo dele ali em todas as políticas de sociedade, tudo que a gente começou a falar aqui, né? Então, o Lucas é incrível. E talvez o Lucas, se ele tivesse numa empresa com alguém que fosse muito centralizadora, ele não teria ficado. Entendi. Porque ele gosta de ter liberdade, ele gosta que as pessoas confiem que ele vai conseguir entregar, e ele entrega. Então, acho que o ideal, cara, é que você consiga contratar muito bem para você ter confiança ali naquelas pessoas, deixar as pessoas voarem, né? Isso não significa que você não vai fazer a gestão. O que é gestão? Gestão é você ter metas claras, gestão é você ter rotinas muito bem desenhadas ali com seus liderados, que é o que eu tenho até hoje. Então, semanalmente a gente tem o que a gente chama de one-on-one, né? Que é um papo ali de meia hora, 1 hora. Com os líderes. Com as pessoas que respondem para mim. Diretamente. Hoje, quantas pessoas? Hoje são 4. Mas... quero chegar nesse nível. É bom, né? Bom, né? 4 Quando o cara chega nesse, o cara tá pleno, com liderança muito boa. Mas eu vou te falar. Eu lembro que eram 4 em 2015. Olha. Já? Eram 4, escuta. 4 funcionários. Vamos ver a história. Não, 2015 a gente tinha... Era 4 funcionários. A gente tinha 100 pessoas. Um pra fazer 2015. o café. Caraca, gente, Ô, assim. louco. Aí a gente tinha 4. Sim. E aí, meu, aumentou Você vai pra ter 6. que ensinar esse segredo pra nós. Vamos lá. Aumentou pra 6, que aumentou pra 8, e ano passado eram 9. Aí já começa a ficar um pouco complicado. Não, aí, cara... Fazer um one com 9 toda semana. De novo, pra mim, não é eficiente. Tem um limite. Pra mim é eficiente. Mas eu conheço empreendedor que tem 17 reportes. E, empresa pública na Nasdaq voa, boa pra caramba e tem 17 reportes e fala assim, funciona, é isso aqui mesmo e dá tudo certo. Então, de novo, cara, nos negócios é difícil ter a resposta certa. Peraí que eu tô o aprendendo, Israel. Eu 17. quero entrar mais nesse ponto aí que eu quero aprender mais, cara. Como que você tem com 100 funcionários, 100 pessoas já no seu time, você só tinha 4 pessoas reportando a você já em 2015? Que ali a gente já Não, chamava... me ensina isso aí, cara. A gente já chamava as pessoas, já eram diretores na prática. Sim.
E debaixo deles tinham gerentes, tinham coordenadores. Você não lidava com o gerente? Não. Desde essa época? Eu- Onde você aprendeu isso? Cara, Você fez economia, né? Mas eu gostei desse daí. Eu quero aprender isso aí, sério. De eu- verdade. Eu, eu- acho que é uma plenitude. Deve ser um dos pontos que ele mais cresceu. Eu acho que é isso aí. Ele entendeu já o poder de delegar desde... Em alguns momentos, cara, em alguns momentos, eventualmente, por exemplo, quando eu tinha 9, pode ser que algum gerente passou a responder pra mim porque a área dele virou tão importante que era melhor estar direto com... Então, não é questão do nome do cargo, Sim. é mais o que o cargo representa naquele instante. Pô, então é um cargo muito importante que não tem diretoria, beleza, o gerente sobe e responde pra mim. Entendi. Tá. Mas no limite, assim, cara, onde que eu aprendi? Eu nunca, eu nunca trabalhei pra ninguém. E eu acho isso ruim, tá? Porque eu acho que eu poderia ter trabalhado pra bons líderes e aprendido pra caramba. Mas eu não tive essa oportunidade. Mas também você não pegou vícios. Mas ao mesmo tempo, cara, eu soube aprender com quem já tinha trabalhado em empresas grandes, empresas que funcionavam, etc. Então, o Lucas da vida, outras pessoas que entraram depois no Eles Médici. tinham experiência já de outros lugares e trouxeram a ideia pra você. É assim que funciona lá. E aí, tal. cara, tem muito do negócio de você não ser centralizador, tem muito a ver, inclusive, com esse aprendizado, na minha visão. Porque se você é uma pessoa centralizadora, é provável também que você vai querer tomar as decisões até que não competem a você, assim, né? Você não vai só centralizar, você vai querer dar top-down em várias coisas ali que estão acontecendo na empresa. E aí você não vai conseguir aprender. Porque Top-down, de você pegar e top-down é baixar você, pô, a ó, refação. Faz tal coisa aí, quero nem saber. Tchau. E aí o gerente ou a pessoa que está pagando para pensar e fazer um negócio diferente... Vira não um vai- executor. não vai fazer, né? É. Então, como eu sempre fui assim, cara, eu consegui aprender muito com as pessoas que tinham coisas para me agregar, né? E aí eu fui aprendendo e errando também ao longo do caminho e adaptando ali para a melhor forma de fazer o time esticar ou diminuir, o que tá comigo, etc. As rotinas. Não, eu acho isso muito interessante, porque eu acho que a maioria dos empreendedores, eu vejo que é uma dor muito grande ser centralizador, correto? Concorda comigo? Plenamente. E às vezes, vou contar uma rotina minha. Às vezes eu saio aqui de um podcast, tenho 5, 7 pessoas na fila para falar comigo. Ah, você tá olhando com uma cara falando, coitado. Já estive nessa vida. E aí. realmente, cara, Consome muito. consome muita energia, muito gasto, em vez da gente estar preocupado realmente na estratégica, visão estratégica da empresa, né? A gente tá, e às vezes precisa mesmo, né? São decisões. Só que hoje eu tô num momento mais de estruturação de liderança, de fato, né? Pra eu realmente liderar, tá junto com os líderes, né? Então acho que é um aprendizado, eu tô ouvindo isso aí, eu quero aprender isso aí. Acho Tem que ir interessante. testando, cara. Tem que ir testando, dando liberdade para as pessoas cometerem os erros ali que elas vão cometer. Cometem mesmo. Mas você tem que ter o sentimento que essa pessoa cometeu o erro, mas que ela aprendeu com ele e que ela vai melhorar e vai fazer melhor e vai ensinar a outra pessoa a não errar também. E esse tipo de pessoa merece destaque, assim, na minha visão, sabe? Merece ser reconhecida. O problema é a pessoa que começa a errar e não aprende, e continua errando. Aí, aí infelizmente, não faz parte do O que do você olha time, mais né? para contratar hoje a sua galera ou seus líderes? Competência já, o comportamento? O que você olha assim na galera? A primeira coisa que a gente faz os processos seletivos padrões aí, né? De que todo mundo costuma fazer, né? Todas as etapas e etc. Só que a gente tem uma etapa que a gente considera que é muito importante, que nem todo mundo faz, que é muito para identificar o comportamento mesmo. A gente chama de entrevista de cultura, né? E ela é a última, ou seja, a pessoa tem que se provar em várias entrevistas que ela é boa tecnicamente para a vaga. E aí, nessa última, ela meio que a gente não vai ter que se provar, né? A gente vai ter que identificar se essa pessoa trabalha parecido com a gente, assim, se a gente vai se dar bem juntos. Então, basicamente é isso, essa entrevista, né? Mas é uma entrevista mesmo? Um na frente do outro? São 3 pessoas do nosso time entrevistando. Para provar se a pessoa tá dentro da cultura. É o time que contrata a cultura, né? Isso. E esses recrutadores são de áreas diferentes ali do candidato. Não são recrutadores, né? São entrevistadores. São pessoas de qualquer área. Entendi. Não precisa ser recrutador especificamente, mas que é treinada para fazer as perguntas certas e identificar ou não os pontos, né? Pode ser que a gente não vai identificar os pontos, a pessoa não vai entrar
E a gente errou, porque as pessoas tinham um ponto, faz parte. Sim. E pode ser que a gente vai ali sair com um resultado positivo também e depois ver que erramos rude, né? Então, sempre tem... Todo processo pode ter erro, né? Mas a gente sente que esse processo, essa disciplina nossa de sempre preocupar com a cultura de quem está entrando, também é um dos motivos da gente ter conseguido chegar até aqui e ainda ter mais pela frente, assim. Acho que isso é bem importante. Cultural, né? E tem que ter clareza na cultura também. Senão, se você não sabe nem a clareza da cultura que você espera, como que você vai exigir, né? Às vezes cultura fica muito intangível, né? Para quem está escutando aí, não é muito familiar com o termo. Mas cultura, assim... Também, cada empresa vai ter a sua. Algumas vão ter pontos similares umas com as outras ali. Mas, por exemplo, tem algumas empresas muito focadas em vendas, etc. Tem muitos times de vendas que ter um ambiente muito competitivo faz parte da cultura. Porque isso gera mais resultado e etc. Tipo uma Ambev, assim. É excelente exemplo. Agora, no Melios não é assim. Isso que não combina muito com a gente. A gente tem uma cultura mais colaborativa. Sim. Então, eu quero ver o meu pai indo bem pra caramba também, entendeu? Não tem esses silos, né? Não tem essas divisões. Entendi. Então, dei um pequeno exemplo de cultura, mas são vários pontos, né? Que são formas de trabalhar, de novo. Acho que o nome desse podcast pode ser não tem certo, não tem errado. Né? Porque tudo que nós estamos falando aqui é sobre isso hoje. Mas é o que é, assim. Tem que trabalhar com o que funciona para você. O que funciona... O que você acha? Sim, e vem do que você mesmo falou, Israel, que é a questão de... A cultura, né, vem de você e do seu sócio, né? Como é que é o nome dele? Ofli. Diferente esse nome. Vem de vocês dois. Então, imagino que vocês são pessoas colaborativas, enquanto os fundadores, ou né, já se perdeu um pouquinho a questão dos fundadores, mas as lideranças dessas empresas são competitivas, então repercute ali também. Sim, total. Aproveitando aqui, você citou, tivemos erros e aprendemos com os erros, né? Especificamente no caso da questão dos sócios aí, mas eu acho que é muito legal pra gente que está aqui, para quem está assistindo também, a gente falar um pouquinho sobre erros, né, ou tropeços, ou uma decisão que hoje você não viu que não era tão acertada e que as pessoas podem aprender também. Então, assim, na sua história aí, ou da Melios, no caso, né, o que você vê que poxa, isso aqui eu teria feito diferente. Ou foi algo que a gente fez, depois consertou e aprendi bastante nessa história. Acho que fazer diferente não é muito questão de fazer diferente, né? Porque é provável que... não teria como, né? Você tentou fazer o melhor que você podia, verdade. Com as informações que você tinha na época, com a pressão que você estava sentindo, etc. Mas para mim, o caso mais fatídico ali, né? Que meio que moldou o futuro do Melios, foi um caso que a gente, inclusive, eu e o Lucas temos um livro, né? O Samuca sabe disso, já ganhou de presente. O nome do livro é A Arte de se Fuder Todos os Dias e Não Desistir, né? Que é para nós a definição. Adorei esse título. A definição do que é empreender. E a gente começa o livro falando do Projeto Guerra, que basicamente foi um projeto que a gente começou sem planejar muito bem, sem planejar. Era um negócio... Junto e vamos. Acabou sendo um negócio muito emocional que a gente começou a fazer, porque tinha um competidor entrando na nossa praça. E a gente, poxa, não queria deixar aquilo acontecer de jeito nenhum. Então, uma mistura de emocional com ego, porque não fazia parte da estratégia, mas a gente quis fazer isso virar parte da estratégia. Só que a gente não come... Tudo bem até fazer isso, mas vá pequeno, né? E a gente não começou pequeno, a gente começou, tipo assim, grande, muito grande. Na época, pro tamanho que a gente tinha, a gente começou investindo muito dinheiro, contratando muita gente, Cara, a gente contratou, por exemplo, para esse projeto, a gente contratou uns 40 vendedores, assim, nossa, do nível mais alto, que tinham muitos relacionamentos com restaurantes, com sorveterias, etc. Essa turma que no início fez parte desse boom de compras coletivas e que conseguia falar com esse público que são donos de restaurantes, etc. A gente contratou essa turma vindo de... E não foi bom? Groupon e Peixe Urbano. Escuta. E aí eu vou estragar a história do livro, né? Pra quem quiser ler. Mas... Não, mas conta. Depois você lê o livro também. Mas a gente trouxe essa galera, cara, o pessoal era a galera que ganhava mais que eu, cara. Desse nível, assim, na época da empresa. Todo mundo. Que isso. Então,
A gente trouxe essa turma, que eram bons vendedores de fato, cara. Eles conseguiram vender muito. Só que Você uma tinha turma feito cara. uma rodada de negócio, A gente tinha acabado de alavancado. fazer uma rodada de investimento. Então tinha uma Tinha cash pra torrar ali. Tinha um capilé pra Capilé. torrar. Pra fazer. Mas assim, sem planejamento muito claro. E aí, a gente fez isso, que é contratar todas essas pessoas para vender um produto que a gente não tinha nem testado ainda. Ah, tá. É loucura, né, cara? Um produto você não tinha testado. Esse né? produto novo a gente nunca tinha testado. A gente assumiu que estava funcionando para o competidor e que ia funcionar para a gente também. Não fez nem MVP. O competidor também não tava conseguindo executar direito. Cara, ele também estava crescendo e não estava com o market fit ali, que é o fit com o mercado correto ainda do produto. É um perigo de olhar só Cara, o palco total, do outro, né, cara? total. A gente sempre fala de palco e bastidor, é diferente, cara. Eu Que falo, Não é a gente só fala disso. copiar, cara. A gente fala é- disso no livro, cara. Assim, você tem que fazer o seu tá próprio copiando trabalho. o teste AB do cara. E o cara tá Só que testando ele não fez ainda. teste AB. É aí que tá também. Ele não validou, também, né? Ele também não tinha feito teste AB, ele não tinha feito estudo nenhum, tava gastando dinheiro e depois, E eventualmente, o ia pior, quebrar. imagina aqui, eu tô imaginando aqui. Ele viu vocês entrando e falou assim: olha, a gente tá certo, porque eles Ele também tá estão fazendo a mesma investindo, coisa. Cara, foi tipo isso. Foi mais ou menos essa loucura. doideira, assim. Eu imagina, tenho vergonha desse cara, porque... Não, legal, contei. Vamos aprender aqui. E a gente coloca isso no livro, mas foi Sim, duro de colocar, sim, sim. porque tinha 5 anos que tudo que a gente fazia dava muito certo. É. E aí, a confiança Tava aumentando, né? Confiança Isso é um aumenta, problema, etc. confiança muito alta. Cara, Né? Esquece de fazer validação. E a gente nunca tinha passado por isso. Confiança alta e a gente indo, que trem todo. E aí eu lembro, cara, que eu lancei esse projeto, a empresa eu acho que tinha 70 pessoas ainda. Deu o kickoff no projeto, meio que assim, tá definido, vamos migrar todo o nosso time de tecnologia para fazer isso, para de fazer esse negócio de e-commerce aí um pouco. O que vamos tava funcionando. paramos tudo, cara. Tiramos o time comercial, Nossa, tudo, voltamos perigo. tudo para esse negócio. Porque a convicção tava lá no alto. E aí, qual que é o problema, cara? O empreendedor é o seguinte, o empreendedor tem uma qualidade gigantesca, né? Que é de motivar, né? Uhum. Só que ele também tem... Motivar tudo pro caminho errado. É esse que é o problema. É verdade. Então, A galera engajou. E aí, O que é talvez uma das maiores qualidades ali do empreendedor também é o oposto. Que se você não fizer o seu dever de casa e motivar naquilo que faz sentido motivar, você motivar num projeto que vai dar água, Uhum. Mas vai e dar aí, merda. o que Então, aconteceu? E aí? Aconteceu. mas em resumo, Vamos ver. cara, a empresa... Para a gente rodar esse produto, a gente tinha que ter uma parceria, que era uma empresa de maquininhas, que a gente colocava nos estabelecimentos físicos. E aí, basicamente, para fazer cashback no mundo físico, né? Só que era uma subadquirente, ou seja, o dinheiro entrava para eles. E eles repassavam a nossa comissão, que era ali nossos 3, 4, 5% na época lá do mundo físico. Repassavam para a gente e a gente pegava uma parte disso e dava de cashback para o usuário. Beleza? E o restante, os 95% que seja, era o valor do estabelecimento, na prática, né? Quanto que ele ia ficar lá. Cara, a gente tava rodando já tinha uns 6 meses, a gente tava em várias cidades no Brasil, um negócio assim, cheio de usuário, parando posto de gasolina em Belo Horizonte para o pessoal abastecer com cashback, confusão, fila. Então, o produto tinha uma atração boa, mas a gente já tava vendo sinais de que não tinha o market fit que eu comentei, ou seja... Não era saudável bem aqueles assim. números ali que a gente tava vendo, o negócio... Porque não a pagava retenção a era operação. ruim. Tá. A retenção era ruim. Aí vou fazer uma Retenção pausa ruim, aqui. não pagava a operação. Vou aproveitar e fazer uma pausa aqui também, que é o seguinte, ó. Aí você falou do ponto. Vocês começaram a ver os números. Eu já passei por situações semelhantes, né? Em uma escala provavelmente milhões de vezes menor. Mas já vi outros empreendedores passando também, que é isso, olha, aposta em um determinado segmento, produto novo, etc, etc. De repente vai para o mercado e é comum, muitas vezes, os primeiros números não virem ok. Tá lá no seu painel, que não tá legal. E aí, de repente, você roda uma nova rodada de teste, o número não vem legal. E aí, muito empreendedor, ele vai lá e fala assim, o número tá errado. E ele dobra a aposta também. Então, nesse momento, o que vocês fizeram? Vocês dobraram a aposta ou tiraram o pé do acelerador? Cara, a gente não tirou o pé do acelerador em momento nenhum. A gente tirou somente Alô, na prejuízo. hora. A gente tirou somente na hora que depois desses 6 meses de operação, Entendi. 6 meses. a empresa de subadquirência, cara, deu um golpe em todos os Ei. estabelecimentos. Nossa. Não repassou as verbas dos estabelecimentos. aqui. Tampouco a nossa verba, só que a nossa verba era Sim. pequena, né? E a verba do estabelecimento, imagina um restaurante que tem um fluxo de caixa
Eita. super apertado, e você não recebe um faturamento quase do mês de 20 mil reais. Você quebra, cara. O estabelecimento. O estabelecimento Ferrou quebra. uma galera. E aí, meu, explodiu essa bomba. Começou a sair reportagem no Brasil inteiro falando dessa marca, dessa maquininha. Não apareceu nossa marca nem nada, mas apareceu esse cara, porque ele também já vendia maquininhas que não tinha nada a ver com a nossa parceria. E aí deu um pepino bizarro, assim, golpe mesmo. E aí, cara, nossa situação foi... Primeira coisa que a gente teve que fazer, teve que demitir as 40 pessoas que a gente contratou 6 meses antes. Juntamos todo mundo numa sala, demissão. Tem gente que acha que empreendedor gosta de demitir, né? Empreendedor não gosta de demitir, não. Tá Empreendedor louco. gosta de contratar gente. É triste. Quando é faz ruim, demissão, cara, é porque, principalmente, a gente viu muitas companhias fazendo layoff. Tem muito empreendedor que tem que recentemente. fazer uma terapia pra demitir. É péssimo, cara. Tá, Empresa- teve semana, teve empresa vez que eu adiei uma semana, cara. de- Empresa que eu mentoro, Esses ou que eu não tem a ver comprei. com- O empreendedor precisa de você fazer uma sessãozinha de terapia pra pessoa conseguir Total, fazer a Imagina, dispensa. 40 né? de uma vez, 50, Diferente, 100. né? Você É fez muito uma ruim. dispensa, não uma demissão, né? É, exato. E aí... Demitir é justa causa, certo? Dispensa é quando é. É, se alguém termos está técnicos, assistindo aí, mas no souber final das falar, contas o cara a vai gente parar de teve que receber. desligar as e aí- pessoas, infelizmente, que eram muito boas, Afeta, né? né? E erramos. Culpa nossa. Entendi. Antes de ser culpa do Você não se golpista, foi sentiu culpa verdade, nossa. o verdade. Roberto Justus, não, o Dennis Trump. Não. Porque o Roberto Justo tem motivo You are ali, né, cara? fired. O problema é que Tá não demitido. tinha. Os caras venderam. Esse que é o Ele já problema. Os teve- caras já teve- venderam. Tá demitido. Já teve experiências similares também. E é sempre ruim, assim. É sempre Sim, ruim. É eu sempre sei, ruim demitir, né? A gente gosta de contratar. Então, lembra essa foi a disso? primeira coisa que a gente teve que fazer. Sim. E a segunda coisa, cara, a gente tomou uma decisão de arcar com tudo que os estabelecimentos tinham para receber. Nossa. E aí? Misericórdia. Ou seja, É. a gente não somente não recebeu. Vamos supor que uma compra Vocês foi feita. assumiram ainda a bucha Vamos do supor que cara uma compra lá. foi feita numa maquininha, alguém passou R$100. Uhum. A gente ia receber 5, 95 vai para o estabelecimento. A gente não recebeu 5 e repassou 100 Nossa. isso. para o estabelecimento. Uhum. Porque para nós, assim, cara, a gente botou essa turma nessa furada. Culpa foi nossa. Caramba. Nós que contratamos um monte de gente, depois escolhemos uma empresa fodida sem fazer a diligência da forma correta. E esse pepino é nosso. Esse pepino é nosso. Nós não vamos jogar isso nas costas da empresa, não, e vamos ajudar esses empreendedores. Então a gente tinha meio que acabado de fazer uma rodada. Parabéns. Muito bom. Eu acho que fizemos o que tinha que ser Caraca, feito. animal. Muito bom. Não foi caridade nenhuma. A gente se sentiu realmente obrigados a fazer. Assim, a gente parece que É. não tem nem que falar parabéns pelo que é o correto, né? É o correto. Mas né? como a gente vive situações que a gente vê tantas coisas mal feitas às vezes no país, ou que a gente tem que dar parabéns também para quem faz certo, eu acho que é. E aí, resumo da ópera aí. A gente praticamente gastou todo o dinheiro que a gente tinha captado. Nossa. E teve que fazer uma outra rodada. Caraca. Só que faltava 3 meses pro dinheiro acabar. E é aberta essa rodada? Não, a gente tinha que bater Não na é porta de aberta, fundos não. de investimento e tudo e tentar Não é fazer. aberto quanto que foi captado, não. Não. Tá. Nessa época... uns 10 milhões de reais. Tinha que captar 10 milhões de reais. Tinha acho que uns 10 milhões. E torrou. Antes do IPO, a gente captou Torrou. uns... Torramos. Pra nós era assim, dinheiro infinito, cara. 10 milhões de reais. Depois, aí você fez outra rodada para recuperar isso aí. E continua sendo muito dinheiro até hoje, né? Mas na Sim, época era ó. tudo, né? Não era só um pedaço, era tudo do dinheiro que a gente tinha, né, praticamente. E aí foram assim, 6 meses queimando com o time, queimando com cashback promocional, queimando em pagar o prejuízo, pagar a rescisão. Então, tudo isso somado ali deu uma grana que pra gente que era muito importante. Quase 10 milhões de prejuízo no final. E aí, o que a gente... Você ia falar, desculpa te interromper. Antes do IPO, você ia falar alguma coisa. A gente captou antes do IPO. Antes do IPO foi 30 milhões. No total Isso. das rodadas. Entendi. Tá. No IPO a gente levantou... Depois do IPO, né? A gente levantou no IPO e no follow-on 1,6 bi. 1,5 bi, mais ou menos. Captou. Por isso que eu falo muito, né? De cashinho ele foi 1 bi, mais ou menos, né? Que entrou no caixa da companhia. Uou! Pô, entendi porque comprou a empresa Polônia. E outras também. Mas é por aí. Eu acho que é isso. É justamente isso. animal. O IPO foi bom por causa disso. Assim, ele capitalizou bem a Uma empresa. alavancada muito forte. E a gente conseguiu dar os passos ali que a gente queria dar e que a gente não tinha dinheiro pra fazer, né? Como que deve ser? Entrou 1 bilhão na caixa da empresa. O que eu vou fazer agora? Ele já sabia. Caraca, tem que ter muito direcionamento. Você tem que procurar muito...
E, cara, Putz. dinheiro te faz errar muito. Você não chega no nível... Porque no começo do nosso negócio, a gente faz as contas tão de tudo, né? Na unha, né? Exato, isso acontece, tá? Isso Até acontece. essa história anterior, você acha que, pelo que você falou, então, se vocês não tivessem esses 10 milhões, vamos dizer ali, talvez esse erro não teria acontecido. Não teria. Não teria, Muito entendi. bom ponto. Não teria, porque a gente não ia ter dinheiro para fazer. Então, o dinheiro ele tem esse risco, assim. Quando você tem uma empresa capitalizada ali e você não sabe muito bem o que você está fazendo, que era o caso dessa época, desse projeto, né, especificamente, porque o resto ia bem. E aí pode dar água, né? Pagou pelo risco. Pagou. Caro. Pelo risco. Pagou caro. E aí, cara, a gente tinha 3 meses com caixa acabando, o dinheiro ia acabar. E a gente chamou uma turma que já mentorava a gente, que já era investidora também, e falou, ó, a gente precisa captar e tal, tá acontecendo esse assado, nosso dinheiro vai acabar, a empresa vai quebrar. E aí perguntou assim, quanto tempo que vocês precisam? Aí, 3 meses. Impossível. Nossa. Ela mandou, impossível. Você dormiu nesse dia? Não vai, cara, esse dia o Lucas conta esse dia, ele direto. Aí tava eu, o Ofli e o Lucas, saímos dessa reunião, era aqui em São Paulo, só que a gente morava em BH, Você né? tava falando com o fundo, ele falou impossível. Um advisor nosso até, né? Um cara que é investidor, pessoa física, que é do mercado, tem umas empresas de tecnologia também bem grandes aí, um cara super respeitado, que entende muito de fundraising, né? De levantar capital. E ele nem falou difícil, ele falou impossível. Ele falou, não, esquece. 3 meses você não faz processo pra trazer dinheiro de fundo gringo, etc. Esquece, não dá tempo. E aí a gente saiu, eu lembro que a gente entrou num táxi, eu, o Ofli e o Lucas. Jantou no táxi? A gente entrou no táxi. Entrou. A gente entrou no táxi pra ir pro hotel. Cara, não falamos uma palavra do táxi. Um calado do restaurante até o hotel. Aí não subiu, acho que não rolou nem por uma noite, cara. Foi cada um pro seu quarto. Mas, cara, tem um ponto da cultura do Melios que é o nada impossível, né? Então a gente fez acontecer o negócio, filho. Aí a gente conseguiu fazer a rodada. Quanto tempo depois? A gente conseguiu antes de dar pepino. Então a gente conseguiu uma rodada, principalmente com investidores que já estavam dentro de casa. E aí a gente conseguiu resolver. Tinha a skin da game, inclusive, né? Legal. A pele em jogo ali, né? Fizeram bem. Conseguiram multiplicar o capital depois algumas vezes aí, né? Que legal. No A IPO, história é boa, hein? viu? A história é muito boa. Agora, pessoal, compra o livro ali pra vocês saberem todos os detalhes. Não, o livro é muito bom, cara. Pra quem empreende legal. aí, pra Pois é, pra que quem legal. tá querendo conhecer os pepinos, né? Porque no livro a gente só fala do que deu errado, né? Bom. E como que a gente solucionou. Bom que Como faz um solucionou, contrapeso, né? porque tem muita gente só falando da parte boa, tudo é você vai festa ficar e falando alegria coisa boa e tudo. demais, você aprende pouco, você só fica... Verdade. Só passa à vontade. Eu quero escutar os pepinos. Legal, muito bom. Você isso. coloca a arte se fuder todos os dias, é porque você... É esse tipo de situação, né? Que você toma uma e você fala, caraca, né? E agora? Porque quanto mais você cresce, eu acho que mais pepino vem, né? Você sentiu isso também Só com esse piora. novo estágio? Só piora. IPO, por exemplo. Só Pô, é piora, muita... cara. Só piora. Quanto maior a empresa, mais chance de alguma coisa sair dos trilhos ali, né? Então, só piora. Só tem mais dor Os de problemas cabeça. se tornam maiores também, né? Hoje, você falar com um problema que acabou montando um time e se perdeu 10 milhões é uma coisa pro tamanho que vocês estão. Agora, mas- naquela época era tudo. Ainda seria uma grande crise. Seria uma crise, mas naquela época era tudo. Era pior. Muito pior. Mas, cara, todo empreendedor vai passar por isso, cara. Vai ter pepino demais e faz parte, assim. Todo mundo... Você não está sozinho. Empreendedores, vocês não estão sozinhos. Todos passam por isso e nunca para, assim. Agora, e é isso que eu ia perguntar, porque tem empreendedor, né? A pessoa que tá trabalhando e vira empreendedor, tá ali nos seus primeiros anos, ela acha que uma hora que ela tiver X de dinheiro, ou que a empresa estiver com X funcionários, ela vai estar mais tranquila. Tem esse mito, né? Que uma hora vai ficar. Uma hora vai acabar os problemas, né? Acho que porque eu sou pequeno, eu tô passando por... Exatamente. Eu acho que quando você tiver grande, etc., o que vai acontecer é que você vai ter uma condição de vida melhor, Sim. financeiramente falando, vai conseguir usufruir de algumas coisas que antes talvez você não conseguia usufruir. Mas, poxa, se você é um empreendedor de verdade, você vai estar sempre preocupado, querendo saber o que se passa. Preocupado, assim, no bom sentido, né? Querendo, Sim. poxa, garantir que as coisas estão indo bem, que as pessoas estão bem geridas, que estão recebendo feedbacks, que estão crescendo na empresa. Então, acho que muda a parte pessoal, que a empresa cresce, a pessoa acaba eventualmente ganhando dinheiro e tendo uma condição de vida melhor, mas também tem um outro lado, né? Que o trabalho continua, né? Você tá A não ser comprometido, que você você tem que vendeu ter a uma empresa preocupação. A não ser que vendeu a empresa e acabou, né? Mas
Não é o caso da maioria. E né? até da maioria das vendas você tem ainda um tempo para entregar, né? Tem uns 2 aninhos ali mínimo. Você geralmente. vai ter um trabalho ali ainda, né? Um comprometimento, né? Acho que também ninguém quer vender empresa. Também vem empresa depois indo mal, né? Você quer o orgulho do filho crescendo lá, né? Continuando também. Também tem isso. Acho que faz muito parte, né? O que você acha? Sim, com certeza. Né? Mas essa ideia de que não existe um paraíso, um céu, onde não vai haver mais problema no empreendedorismo, isso é algo que precisa entrar na cabeça de quem está começando, quem está batalhando ali, né? Isso como vocês falaram, que uma hora você tem mais, além do dinheiro, seja seu, seja da empresa, uma hora você tem mais experiência, mas não existe esse paraíso onde você não tem problema. Inclusive, a gente escreveu o livro, né, para falar só sobre isso na nossa história, e a gente criou recentemente, né, por hobby mesmo ali, para ensinar outros empreendedores, o podcast, né? Que é o Lado Difícil. Que, inclusive, Samuca foi um dos convidados. E lá ele falou sobre os perrengues, né? Em breve vai sair o episódio dele. Onde que a galera procura? Tem no Spotify, tem no YouTube. Depois a gente coloca o link aí no show. Na descrição desse vídeo a gente coloca aqui o Lado Difícil. Isso é legal. Sabe aquele livro? Até eu comentei sobre isso, né? O livro... Do Ben Horowitz, né? O Lado Difícil sobre as situações difíceis. Das situações difíceis. É legal, se você puder comentar o porquê que você deu esse nome. Foi muito inspirado nesse livro, assim. Esse livro marcou a gente bastante porque é um mega empreendedor americano e agora investidor, né, de startups, etc. O cara, super bem sucedido, gigante, né? E ele faz um livro com essa pegada, que é contando os perrengues, os pepinos, o que ele passou de apuros, né, na jornada, como que ele solucionou. E a gente gostou muito do estilão do livro, se identificou muito e a gente decidiu fazer um parecido. Então foi um negócio aí que a gente se orgulha de ter feito. Eu acho que uma das coisas que eu tiro de aprendizado, por exemplo, é sobre conversas difíceis também. Porque tem hora que... Eu acho que hoje a gente chama até de chá de clareza aqui, sabe? Que a gente aprendeu com a doutora Carla. Tem hora mas que você segue tem que sendo chamar uma conversa difícil, né? Mas tem hora que você tem que chamar a pessoa pra falar... Desde a pessoa que trabalha com você, ou a babá, o que seja. Tem hora que você tem que ter uma conversa e falar assim, esse comportamento não tá alinhado, isso aqui não funciona, isso aqui... E tem muita gente que evita esse tipo de conversa, porque é difícil mesmo. Eu vejo tantas pessoas, empreendedores, falando, porque é um parente meu que trabalha comigo, eu não consigo falar pra ele. Cara, tem que resolver isso. Ou você resolve, tira o band-aid. Né? A gente tem até uma expressão, minha esposa, às vezes ela fala, vai, tira o band-aid. Quando a gente tá com uma situação assim, tipo, cara, tira o band-aid, já fala de uma vez a linha, expectativa. Se for, não for, ok, tá bom, tá tudo bem, segue do seu lado. Porque, né, você tem que ter uma conversa difícil nessa hora também, né? Quase todo dia você vai ter alguma conversa ali, alguma coisa que você tem que falar que vai te deixar numa situação que você vai ficar pensando, será que essa pessoa vai me levar mal ou vai entender mal, etc. Mas eu acho que isso daí não faz parte, assim, se você tem esse tipo de pessoa no time, talvez você tá com as pessoas erradas, né? Que é o tipo de pessoa que vai levar a mal ou que vai levar pro lado pessoal, algo que é um feedback sobre o trabalho dela. Então, as pessoas têm que aceitar os feedbacks ali, escutar, né? Podem não concordar e, talvez não concordando, não concordam nem com uma empresa trabalha em si, né? E aí é melhor ir trabalhar em outro lugar mesmo, todo mundo vai ser mais feliz. Mas eu acho que essa abertura para feedback, cara, é essencial. Feedback, né? Você aplica muito, você aprendeu muito sobre isso. Como é para você lá? Eu diria que demorou, assim, para eu melhorar nesse aspecto, sabe? Demoraram alguns aninhos ali, não foi no primeiro. Você aprender a dar feedback? Aprender a dar feedbacks mais constantes na hora que eles acontecem ali, na hora que os pepinos acontecem. Tem um erro das pessoas que elas deixam acumular, né? Aí estoura depois. Aí chega no final... Chega chutando a porta, Aí né? chega no final do trimestre e a pessoa vai lá e, bicho, depois de muito esforço, a pessoa tira forças para dar o feedback ali, cheio de coisa que tem... O ideal do feedback, cara, a situação aconteceu na hora, você vai dar feedback na hora. Ó, isso aqui. Que aí fica fresco, a pessoa já... Você não esquece depois, você não fica postergando e enrolando. Você já pediu feedback como sua liderança para outras pessoas? Não, já tomei sem pedir, ué. Aí é o feedback. Já tomei sem pedir. É ruim demais também. Eu não gostava de ouvir, não. Eu não gostava, mas já, ultimamente tô pedindo. Falei, dá o feedback sobre a minha liderança aí. Cara, eu acho porque que é importante... não é bom, você não quer ouvir o feedback, o feedback às vezes. Você não tem que gostar, não. Sim, eu acho que você tem que gostar. O que você tem que fazer é respeitar o que a pessoa tá falando
e não reagir ali. Eu acho que reagir na hora não tem necessidade. É o momento que a pessoa tirou pra te dar o feedback dela, escuta o que ela tem pra falar. Aí você Digere. vai, respira, digere. Talvez daqui a meia hora você fala assim, realmente, tem razão. Ou então daqui a meia hora você fala assim, cara, essa pessoa não tá vendo isso, isso e isso. Nesse contexto, E aí você vai explicar. Mas eu acho que o negócio do reage... Cara, a pior coisa que existe é alguém que você vai dar feedback, cara. E Só a pessoa devolve. fica dando... Justificativa? Fica muita justificativa, vai dando... Fica na defensiva. Nossa. Isso acontece com empreendedores também, né? Algumas vezes que eu mentoro empreendedores, vou dar uma ajudada ali através da Endeavor, etc. Pega uma turma que tá começando. E às vezes turma que já tá grande já. Cara, não aceita nada, cara. E, tipo assim, você não tá falando uma verdade absoluta, talvez. Às vezes você tá dando uma mentoria falando sobre algo que aconteceu com você. Tipo, as coisas que eu falei aqui hoje, Sim. e a pessoa já entra na defensiva e já fica... Vira um debate, Aí, né? meu, Não, faz não é sentido, feedback, né, é cara? debate. É outra coisa. Não né? faz sentido. Então... Não vai. Eu, hoje mesmo, dando um feedback junto com minha esposa pra uma pessoa que trabalha pra gente, e a pessoa o tempo todo ouvia, já rebatia. Não ouvia. Aí eu falei assim, pera. Não devolve. Você entendeu o que a pessoa falou? Escuta. Ela falou isso. Não tem problema de você fazer isso, mas você tem que avisar antecipadamente. Tipo, dar uma última dica A sobre pessoa- esse tema, cara. O que a gente faz é... Sabe? Tipo, calma, escuta. Você entendeu isso? É, porque se a pessoa tá não rebatendo na responde, boca, na escuta. cabeça dela, ela não tá nem... Quando é um negócio, um Ela tá feedback fazendo- mais formalzão, algo um pouco maior, assim, um negócio mais cabeludo, eu gosto de começar a conversa falando assim, ó, separei aqui esse momento pra eu te dar um feedback. Não quero te escutar, não quero que você reaja. Entendi. Eu tô Se- falando. Se você achar que faz sentido marcar um horário comigo Pra devolver amanhã, depois, uma réplica. caso você queira falar alguma coisa, justo. Mas hoje é a minha mensagem Dica pra você. boa, viu? Dica boa. Essa aí. Ali hoje, a expectativa no começo. já. Aprende isso também, né? Porque não inventei Boa, isso, né? boa. Aprendi isso lá com alguém muito Sim. bom do time. Que fez com você. Que Falou, não foi hoje, comigo, não. Israel, você não vai falar desse daí eu nada. nunca tomei, graças a Deus. Hoje Mas é não só foi eu. comigo, Mas seria não. interessante Mas ter sim, aprendido muito boa, assim muito também. boa. É porque Porque às vezes, cara, a reação é que em a algum gente quer momento da devolver, vida, cara. talvez começando ali, talvez já tenha sido mais reativo, assim, mas Sim. no negócio que tá começando, mas hoje em dia é zero, cara. Hoje em dia, A nossa reação imediata é querer devolver. do ser humano, né? Se Aí tem que defender. se policiar, Se defender, tá apontando algum ponto e quer defender ali. Total. Hã? Qual mensagem você deixa aí pra galera, pros empreendedores que hoje estão começando, tem um projeto, tem um sonho e vislumbram muito. Vislumbrar parece uma palavra meio pejorativa, mas hoje vem como exemplo, né? Um cara que chegou no IPO, um cara que construiu uma empresa grande, tá com várias outras empresas, inclusive fora do Brasil. Acho que isso é uma grande referência e muito novo. Não, legal. Quantos anos tá? 34. Eu tenho 35. Aí, Bebezinho. novo também. 32. 32. Ó, sou mais velho aqui, cara. cara. Mais experiente. Pode falar. Cara, eu gosto de vir, pô, sempre quando eu venho assim nesse podcast, eu venho justamente porque eu sei que pô, alguém vai conseguir aprender alguma coisa com as merdas que a gente já fez na vida, né? Então isso para mim é motivo de muita alegria, assim, vir e falar sobre isso e tal. Então agradeço demais vocês pelo convite. E quando eu venho, eu também falo a outra parte, que vocês vão se fuder também, né? Vocês vão se fuder também. Então, acho que é bom saber disso, é bom se preparar para isso. Existem dias tenebrosos e você tem que buscar força, não sabe de onde, para resolver alguma coisa. Mas faz parte. Então, você não tá... Todo mundo tá assim. Não fica olhando no Instagram ali, que no Instagram tudo é lindo, né? Fica olhando no Instagram ali, achando que tá todo mundo voando, que as empresas estão todas voando, sem problema, sem nada. Fake news, cara. Tá todo mundo ali passando por algum tipo de apuro. Empreendedor é isso. Faz parte. Verdade, excelente. Muito bom, Fiquei boa. pensando, podia ter um Instagram aí que mostrava o lado só negativo, né? Você só via O os lado- problemas. só as Aí a dificuldades. dica, ó. O lado nega- Fica o a lado- dica aí, pessoal, que faz programa. Fica aí o lado difícil, arroba lado difícil. verdade. Vou ter que fazer o arroba lá Já difícil. sai registrando tudo. aí, cara. Lado difícil. Deve ter. Ia ser um dos mais seguidos lá deste Instagram reverso. Legal, Boa. legal, pô. Tipo Boa. um perrengue chique, só que de empresa. Verdade. É tipo isso. Perrengue business.
Perrengue business. Mas é engraçado, né? Que é tão difícil as empresas compartilharem. Então, você tem uma mente aberta, você vem aqui, mesmo sendo... É o primeiro que, né, CEO de bolsa que tá vendo aqui, correto? Porque eu sei que a palavra que sai, então, da sua boca, ela tem um peso forte, né? No ecossistema inteiro. E você mesmo assim tem coragem de abrir, tem coragem de falar da dificuldade que é... Fica mais leve até pra mim, né? Mas, pra não parecer que eu só tô querendo ajudar, não... até falar fica mais leve pra mim. Mas Carrego não é o peso padrão do dividindo com mercado, vários, né? Mas não é o padrão do mercado falar das dificuldades. CEO de bolsa, entendi o que você falou. Com o capital aberto, você tem toda a preocupação que você pode falar ou que você não pode falar. Ele tem alguns Inclusive, limites. você teve um treinamento em relação a isso sobre... Tem números, tem coisas que você não pode falar. Falar futuro, né? Futuro, né? Falar que a gente já se estrepou no passado, tá tranquilo. Deveria ter mais essa cultura aí, então sigam o podcast também. Boa. Muito bom, obrigado. Valeu, cara. Foi um prazer te receber excelente. aqui. O papo foi... Valeu. Foi 10 vezes melhor do que eu já esperava. Bom demais. Bom demais. Bem divertido. Ó, você que curtiu, deixa a sua interação, deixa seu curtir. Comenta com a gente o trecho que você mais gostou aqui, né, Serginho? Exato, deixa ali. Vamos responder o amiguinho que tá comentando também, para que a gente torne os comentários desse podcast uma nova comunidade também. E ajuda a gente a fazer corte. Ah, verdade. Coloca aí o que você acha que deve virar corte. Isso aí, pessoal. Segue o Israel lá. Valeu, Arroba gente. Israel Salmen. Show de bola. Tamo junto. Bora. Valeu. Até mais. Tchau.